Bom, galera, nós temos que fazer esse trabalho aí, né? Então, eu vou apresentar aqui de maneira bem detalhada o método que eu bolei para resolver o problema dos fragmentos. Aqui está um exemplo de entrada, uma entrada aí com 8 fragmentos, e aqui está a saída que a gente deseja chegar nela. Beleza. Passo 1. Como descobrir o tamanho da saída? É bem simples, basta somar os tamanhos dos fragmentos, multiplicar por 2 e dividir o resultado pela quantidade de fragmentos. Olha um exemplo aí. Soma os fragmentos, tem o tamanho deles aí, multiplica por 2, divide o resultado por 8, que é a quantidade de fragmentos. Pronto, temos o tamanho da saída igual a 8. Beleza, esse passo é bem simples. Agora, aos passos mais complexos, que realmente importam na verdade. Segundo passo, a minha ideia é a seguinte: ordenar os blocos por tamanho de fragmentos. Dessa forma, ordenado fica dessa forma. Por tamanho, lembrando que é por tamanho, não pelo valor que representa, isso é pelo tamanho de fragmentos. Beleza. Agora, a ideia principal do código. Vamos lá. Primeiro, a ideia é a seguinte: eu pergunto se esse número existe nos próximos. Então, eu vou ter 7 respostas. Como ele é menor que todos os próximos, eu vou ter 7 respostas. Quando eu chegar, por exemplo, aqui, não tem como eu perguntar se esse existe nos anteriores, ele só vai existir nos próximos. Então, eu terei 2 respostas. Aqui, sendo igual, eu vou verificar se tem um está dentro do outro e vice-versa. Então, vamos fazer dessa forma. O 10 existe no 110? Existe. No início, no meio ou no final? No final. Então, coloca aqui. O 10 existe no 001? Não. Então, coloca aqui. O 10 existe no 0010? Existe. Onde? No final. O 10 existe no 1110? Existe. No final. O 10 existe no 00101? Existe. No meio. O 10 existe nesse valor aqui? Existe. No final. O 10 existe nesse último valor? Sim. No meio. Beleza. Da mesma forma, vamos fazer com 110 agora. O 110 existe no próximo? Não. O 110 existe no 0010? Não. 110 existe no 1110? Existe. No final. O 110 existe no 00101? Não. Então, coloco aqui. O 110 existe no 0111? Existe. No final. O 110 existe nesse último valor aqui? Não, não existe 110 aqui. Então, coloco um não aqui. Aí eu venho aqui no 001. O 001 existe no 110? Não. O 001 existe nesse aqui? Existe, no início. O 001, né? Existe no 1110? Não, não existe. O 001 existe nesse valor aqui? Sim, no início. O 001 existe nesse valor aqui? Não. O 001 existe nesse último valor? Deixa eu ver se está certo mesmo. O último que eu colei foi esse. É esse mesmo. Existe, no início. Beleza, vamos avançar. O 0010 existe no 1110? Não. O 0010. Deixa eu focar aqui. O 0010 existe no 00101? Existe, no início. Aí,
Vamos continuar. O 0010 existe no 01, 110? Não. Enfim, eu vou acabar de preencher e eu volto o vídeo. Agora, observamos o seguinte. Ficou dessa forma após definidos os locais onde existem e não existem, ou existem no fim, ou existem no início. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, de baixo para cima, eu olho esse último valor. Ele não existe em nenhum. Então, isso aqui não me informa nada. Agora, esse aqui, ele também não existe no próximo. Então, ele também não me informa nada. Agora, esse aqui, ou ele não existe, ou ele existe no início. Então, eu sei que o início do arquivo que eu estou procurando é esse aqui. Então, eu vou colocar ele lá na minha saída, que é 00101. Então, vamos lá. 00101. Beleza. Agora eu venho esse aqui. Esse 1110, ou ele não existe, ou ele existe no fim. Então, ele existe, nós sabemos. Então, ele vai ter que estar no fim. Então, eu coloco 111, 0 no final. No final já tenho 1. Eu completo aqui com 11, 0. Pronto, nós nem acabamos de finalizar as outras possibilidades aqui em cima e já temos o valor que a gente procurava. Está aqui em cima. Essa é a ideia do código. Depois que faz essas distinções aqui, essas marcações sobre existe ou não existe, existe no fim ou existe no final, a gente vai subindo para ver as informações que a gente tem. As informações dos maiores sempre são mais precisas do que as dos menores. Por exemplo, aqui fala que existe no fim e no meio, mas 10 é um valor muito fácil de achar dentro de um código binário, entende? Então, enquanto menor, menor a precisão, enquanto maior, maior a precisão. Então, a gente busca de baixo para cima. Dessa forma, nós achamos aqui o início e o fim. Não bastou, não necessitou que a gente olhasse os outros para a gente ter essas informações. E aqui basta para o algoritmo estar completo. A questão agora é a forma de implementação disso aqui. Então, vamos trabalhar nisso aí, galera. Bom, um detalhe importante aqui que eu acho que vale a pena lembrar é o seguinte. Se, por exemplo, nesse 11110 aqui que auxiliou muito na descoberta do valor, se tivesse aqui um i, não existe, não existe, existe no fim, não existe, existe no início. Esse existir no início e existir no fim torna essa informação aqui, ó, inútil, porque eu estou procurando justamente qual que é o fim e qual que é o início. Se eu achei um que está no início e está no fim, ele não tem informação nenhuma, então eu tenho que pular para o próximo. Então vamos fazer dessa forma aí, porque para outros valores que forem testados, sempre dá alguma divergência aqui, ó, sempre bate uma interseção aí, um valor que é útil tanto no final quanto no início. Para nós ele não é nem um pouquinho útil. Só para constar isso aí, beleza? Vamos trabalhar.